Olá, boa noite a todas, todos e todos. Eu sou o Luiz Fernando em mais uma quinta-feira aqui em Transmasculinidades em Foco. Nosso programa ele passa quinzenalmente com o pessoal do Vida Nova no nosso canal Transmasculinos em Foco. Hoje é um dia diferente. Hoje nós temos dois entrevistados e hoje eu vou explicar o porquê, galerinha, dessa camiseta aqui. Ué, o que é esse núcleo que aparece junto com Vida Nova? Por que esse é um projeto focado para homens trans e transmasculinos? Por que tem essas necessidades? E o que é este núcleo de transmasculinidades que está nessa camiseta do Luiz Fernando? Vamos lá, gente. Como todo mundo sabe que assiste esse programa, se você não sabe, vai saber agora de novo, né? Eu sou o Luiz Fernando, eu sou homem trans, eu coordeno essa instituição. E qual o objetivo do núcleo de transmasculinidades da rede Família Stronger? Primeiro, a Família Stronger ela tem 16 anos de existência. O núcleo vai fazer 3 anos de existência. 3, vou fazer igual meu sobrinho, que ele faz 3, faz 4. 3 aninhos, 3 aninhos de existência. Qual o objetivo do núcleo? Primeiro, sociabilizar homens trans entre homens trans, unir estes homens trans em diferentes fases da vida, com informações sobre questão de hormonização, sobre questão psicológica, sobre como evidenciar a sua identidade de gênero sem comprometer outros setores da vida, como a sua formação profissional, como o mercado de trabalho, como a relação familiar, a relação entre amigos e entre outras coisas. E também tem o eixo de engajamento, provocar nessas pessoas a questão político-social, porque nós somos seres políticos, nós temos a relação com a cidade, com o seu entorno. Então, através de cursos, oficinas, debates, fomentar o anseio destes homens trans e transmasculinos em participar de protestos, reuniões políticas, reuniões como audiências públicas em câmaras municipais, assembleias legislativas e outras instâncias, para poderem conquistar os seus direitos e poderem aí ter uma vida de qualidade. E o último eixo é a questão de sensibilizar as pessoas que não tenham nenhum tipo de contato ou nenhum tipo de informação. Sensibilizar através de campanhas virtuais e presenciais, indo em escolas, associações de bairro e fazendo com que estes homens trans estejam presentes na comunidade e dessa forma se quebre o preconceito, se quebre essa reação muito violenta que as pessoas têm no que tangenciam essa questão da transmasculinidade. Entender a questão da identidade de gênero como um processo em construção, em que ela não é algo dado, que ela não é algo tido como natural. Né? Então, o núcleo de transmasculinidades, ele tem principais ações. Quais são? Através dessa questão de disseminação de informação, nós temos Transmasculinidades em Pauta. Qual é o objetivo dele? É levar para escolas, centros culturais e outras instâncias existentes na sociedade informações sobre homens trans. Homens trans que possuem trabalhos, falar o conceito básico de identidade de gênero, orientação sexual, entre outras coisas, e trazer informações sobre o segmento. Por exemplo, que tipo de cirurgias muitos homens trans necessitam ou querem? Por que eu falo muitos? Porque nem todos os homens trans se encaixam nessa questão cirúrgica ou nessa questão de hormonização. A gente tem que falar dessas particularidades. Também falar que nem todos os homens trans querem se encaixar nesse modelo de masculinidade existente. São coisas que a gente traz em pauta. Ano passado, por razões da pandemia, em pleno mês do orgulho LGBT, que é em junho, que essa data surgiu pela questão da revolta de Stonewall e tudo mais, dia 28 de junho, precisamente. O que a gente fez? A gente criou uma semana
de evento virtual com mais de 12 horas de conteúdo, lives informativas, trazendo homens trans discutindo educação, discutindo saúde, política pública, segurança, discutindo arte, discutindo cultura, falando das transmasculinidades da infância, porque o homem trans, ele não nasce homem, ele nasce um menino, né? Então a gente vai falar dessa infância, dessa adolescência, da questão familiar e entre outras coisas, com 12 horas de conteúdo. A gente tem aí essa possibilidade. E também participamos aí de uma série de eventos para visibilizar, para trazer os homens trans para o palco público em diferentes áreas. Nós fizemos campanha do Dia dos Pais, mostrando que homens trans são pais, também almejam a construção de uma família, que homens trans podem adotar filhos, que homens trans podem gerar seus filhos e nem por isso deixam de ser pais de seus filhos. A gente faz esse questionamento. E também aqui no Vida Nova, o que vocês devem estar pensando? Por que o Luiz Fernando está aqui no Instituto Vida Nova falando de transmasculinidades? Porque o Vida Nova, ele é uma organização não governamental que contempla projetos na área de educação e saúde para as diversidades, para as pluralidades. E o objetivo de Transmasculinos em Foco é trazer informações sobre homens trans e transmasculinos, falar sobre a saúde destas pessoas. A gente já trouxe aqui ginecologista, já trouxe aqui no programa endocrinologista, já trouxemos no programa sexólogo e psicólogo, já trouxemos aqui no programa muitas coisas para falar deste corpo, para a gente questionar que esta masculinidade não está atrelada a um determinado modelo de genital, determinado modelo de orientação afetiva sexual e entre outras coisas. E hoje, nesse programa tão especial, em que vocês puderam conhecer um pouquinho do núcleo, quer saber do núcleo de transmasculinidades? Tanto no Facebook, quanto no Instagram, que a gente agora tem redes sociais, @núcleo de transmasculinidades, tudo junto. Você passa a conhecer o nosso conteúdo. E lá tem uma página vinculada chamada Transmasculinidades em Ação, que é a página do nosso festival online com mais de 12 horas de conteúdo. E se você perdeu algum programa, muito simples, coloca no YouTube Transmasculinos em Foco, porque você vê todos os programas passados. Quer entrar em contato, quer sugerir algum tema? Tem o WhatsApp do Vida Nova em algum lugar dessa tela, que você pode sugerir temas, você pode sugerir convidados, você pode fazer uma série de coisas, porque o programa é para vocês também, tá? E vocês estão vendo aqui na telinha 2 convidados maravilhosos. Vou falar um pouquinho deles, né, gente? Já que a gente está aqui nesse processo de falar dos convidados, vou apresentar meus convidados. O meu primeiro convidado é o Daniel. Ele é personal trainer, ele tem especialização em pilates, solo, bola e com aparelhos. E atualmente ele está fazendo ali online, né? Pandemia, teve que se reinventar. E ele vai falar um pouquinho dele. Mas vamos lá para o outro, que é o Guga. Ele é técnico em ortopedia, tá em plantão agora, gente. Esse look não foi programado, tá? Ele tá em plantão no hospital mesmo, tá? Então, o look dele não foi combinado. A gente fez um negocinho aí para ele poder participar. Ele é técnico em ortopedia, ele é auxiliar de enfermagem, ele é terapeuta holístico e ele atua na militância, também ele é diretor do Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e Transsexuais em Jundiaí. Agora, Daniel, fala um pouquinho de como foi o teu processo de afirmação social de gênero pra gente. Como é que foi isso para você? Primeiramente, boa noite a todos, todas e todes. Eu tenho 44 anos, eu me entendi trans, mas eu não sabia o nome trans. Eu sempre me falei, eu sou um menino, mas não tinha como fazer isso, porque na minha época era uma época que não tinha informação,
não tinha internet, não tinha como a gente ter alguma ajuda, até de profissionais da área da saúde. Eu cheguei a procurar psicólogos, ouvi de psicólogo que eu estava tentando suicídio, porque isso era impossível, e coisas assim do gênero na época, né? Então, a partir dos 35 anos, eu comecei a fazer uma nova busca para conseguir ser o que eu sempre fui. E aí, aos 41 anos, eu consegui começar a fazer a hormonização. Achei o núcleo trans da Unifesp, do Hospital São Paulo. Lá nós temos multiprofissionais, como psicólogo, endócrino, enfermagem, fono. Tem uma variedade para atender as pessoas trans. E aí, de lá, eu consegui realmente ter um tratamento adequado. Neste caso, dizem que tem gente que fala que foi um pouco tarde, depois dos 40 anos, mas eu acho que cada um tem a sua hora de se entender, de conseguir realmente assumir, tanto para os amigos quanto para a família, na profissão. Eu, na profissão e para os amigos, eu já tinha, antes da hormonização, vamos dizer, assumido externamente, porque internamente já eu estava bem claro, dizendo que eu era um homem trans. Na época foi muito confuso, porque eu tinha muitas alunas de Pilates, e eu acho que 90% delas, por incrível que pareça, que eu achei que não teria, eu tive uma ótima aceitação. Não sei se é pelo carinho, por gostar da pessoa que eu sou, né? Então, mas aí era em outra cidade. Mas, assim, família, amigos, foi difícil. Porque até as pessoas entenderem uma coisa, tem muita explicação. Muita explicação. Então, assim, eu me formei, eu ainda não tinha nome social, não tinha me assumido como homem trans. Então, quase 15 anos após a minha formação, que eu resolvi também tomar coragem, porque é muito difícil, né, a gente aceitar uma exclusão, batalhar por não ser excluído, além das transfobias e preconceitos já existentes. E hoje eu dou aula de educação física online, infelizmente, porque eu prefiro presencialmente, né? Porque estar com o aluno presencialmente é uma delícia, né? É outra coisa. Então, hoje a gente se adapta, se reinventa, não só na área de Pilates, eu também faço personal de musculação, né? Para pessoas que têm alguns equipamentos em casa, senão a gente também reinventa, porque nem todo mundo tem um pezinho em casa, né? Então, tudo uma questão de adaptação para todos, né? Não tem como não generalizar. Neste caso, temos que generalizar. Acho isso muito interessante. Cadê o Guga, gente? O Guga se perdeu por aí, o Guga caiu. Pode ter caído, que é hospital, né? Às vezes pode cair. É verdade. Gente, o Guga tá. Vamos esperar o Guga chegar, mas enquanto o Guga não chega, você falou de uma coisa muito interessante, dessa questão de que você já tinha 15 anos de atuação, você era visto, abre aspas, fecha aspas, como uma mulher lésbica com uma expressão de gênero masculinizado. Isso é peregrinação para grande parte dos homens trans, tá? E isso em nenhum momento, porque aqui a gente tem que explicar as coisas, Daniel, porque senão as pessoas acham que não existe mulher lésbica com expressão masculina, que é só um estágio que em breve ela será homem trans, esta pessoa. Não, gente. Nós vivemos numa sociedade machista e misógina que faz com que pessoas trans, para poder estudar e trabalhar, principalmente pessoas da minha geração, da do Daniel, tenham que ocultar a sua identidade de gênero para poder trabalhar, para poder estudar, para criar um caminho seguro para a sua transição, tá? Então, por favor, mulheres lésbicas existem, tá? Só para a gente ter esse adendo aqui, porque senão as pessoas confundem. Guga voltou, menino. Nossa. Tá gente, difícil aqui, viu? calma. E não é nem a conexão, viu? É o aparelho. Calma. Guga, fala um pouquinho pra gente, né? Porque eu já perguntei pro Dani, essa Sim. questão da sua afirmação de gênero. Como é que foi esse processo para você de ser o Guga?
Como é que foi a questão do nome social, da família, dos amigos, da namorada, das ficantes, né? Eu tô partindo do pressuposto que é heterossexual, porque ninguém diz que é bi, punk, tá? Sim. Só para as pessoas entenderem que nem todo homem trans é heterossexual, isso é importante salientar na live. Olá, boa noite, pessoal. Primeiro de tudo, né? Desculpa a saidinha rápida aí. É um prazer estar aqui falando com todos. Bom, eu tenho 39 anos. Eu sou menino, como o Daniel disse, que eu vi um pouquinho da fala dele. Nasci menino, nunca foi nada diferente disso. Mas até a gente chegar nesse ponto do trans, até a gente conhecer, né, o termo trans e que existe, levou um tempo. Mas eu sempre me vi como homem desde criança, várias coisas, vários relatos passam pela cabeça dessa época, mas a gente vai se deparando com algumas dificuldades, né? No meu caso, eu sofri muito em relação ao nome, né, o nome de batismo, mas ainda assim não deixei de encarar, né, de encarar as pessoas, de encarar a vida, de encarar os desafios. E graças a Deus, questão de família, a aceitação foi excelente, por parte de família, assim, de tios, avós, eles ficavam um pouco meio com o pé atrás, porque se incomodavam naquela situação, nossa, a Guga parece muito homem, a Guga parece homem, a Guga é igualzinha a homem. Daí um dia, quando já adolescente, eu falei assim, falei, esse povo se tiver que falar de mim agora, vai falar por aquilo que eu vou ser, né, por aquilo que eu vou me transformar, e não por quem eu me relaciono ou com quem eu pareço. E eu comecei a estudar. Daí eu fui fazer cursos, né? Me formei em auxiliar de enfermagem, técnico ortopedia. Depois comecei a participar de esporte, sempre joguei futebol. Depois entrei para a política, participei da política e assim foi indo a trajetória. Mas quando mesmo eu me vi como falar, não, agora eu tenho uma identidade, foi mais ou menos uns 3 anos atrás, que dentro do meu trabalho eu estava no meu posto, né, na minha sala, e uma técnica de enfermagem chegou na porta e falou para mim, seja muito bem-vindo. Eu tinha entrado há pouco tempo, daí eu falei, muito obrigado. Daí ela falou assim, você é um homem trans, né? Daí deu aquele estalo, eu falei, trans, homem trans. Você vê, eu tenho 39 anos e há 4 anos atrás só que eu fui ouvir falar do trans. Daí aquilo clareou a minha vida desde quando eu acho que eu estava na barriga da minha mãe. Foi uma clareada gigantesca, né? Porque até então, como eu sempre fui muito lido facilmente como homem, eu tive algumas dificuldades de relacionamento, porque quando eu estava com o pessoal, é até engraçado, né? Que nem você falando, lésbicas existem lésbicas, existem, né? Todo tipo de gente nesse mundo. E quando você se vê muito como uma coisa, você automaticamente acaba excluindo outras. E quando eu estava no meio do pessoal do futebol, tudo, vivendo a minha vida, eu via que eu tinha uma certa dificuldade para se relacionar, porque o pessoal do meu grupo eram lésbicas. E elas acabavam se envolvendo entre elas. E quem olhava para mim eram mulheres cis, eram mulheres que tinham namorados, às vezes até que eram casadas, eu vi o que me paqueravam. Daí eu falei, nossa, era horrível. Foi uma fase muito ruim, porque eu fiquei mais ou menos um tempo no mundo aí sem saber o que eu sou. Então tinha mais ou menos esse peso, né? O que eu sou, quem eu sou, né? Como me encontrar. Mas eu criei forças e fui vivendo e principalmente aí há 4 anos atrás, essa colega aí de plantão clareou a minha vida num todo. Eu falei, pronto, me achei. Então eu sou realmente um homem, nunca duvidei disso. Eu sou um homem trans. E foi mais ou menos isso. Olha só, agradecer as pessoas que estão nos assistindo aqui, que é importante falar o nome. Agradecer a Renata, a Eliane, o Ed, a Soraya, aqui mandando um beijo, falando aqui com a gente. É muito importante essa questão de que nem todo mundo vivencia o seu processo de afirmação de gênero de forma semelhante, porque as pessoas têm aquela coisa de universalizar homens trans, né? Que existe uma receita que todo mundo sai igual. Não, antes de tudo, nós somos humanos e por essa razão temos trajetórias, recortes muito diferenciados. E por que eu tô falando de atuação profissional aqui de homens trans? Porque assim, a gente vive numa questão estrutural de transfobia muito grande.
Eu sou pedagogo de um programa chamado Transcidadania, que é um programa que foi criado na gestão Haddad e que o objetivo desse programa é elevar a escolaridade de travestis, mulheres transexuais e homens trans. E a gente tem homens trans aí que, como não tem a questão da passabilidade, que é uma questão cruel, é uma questão que impõe uma masculinidade para aquele que reivindica este tópico para a sua vida, e não entende que o SUS, por mais que ele seja amplificado, ele não tem a sua aplicabilidade nas unidades básicas de saúde, tornando impossível esse sonho para muitos homens trans, tá? De conseguir essa aparência masculina, mas isso impede com que muitos homens trans não consigam acesso ao mercado de trabalho, não consiga aí se qualificar para esse mercado trabalho tão exigente, e também faz com que muitos homens trans vivam como, abre aspas, fecha aspas, numa situação social de lesbiandade forçada e compulsória para poder manter-se no mercado de trabalho, entre outras complicações, tá, gente? A gente está trazendo aqui tudo pincelado, porque a gente vai desenvolver isso no diálogo. Assim, Daniel, eu queria perguntar para você o seguinte: você comentou que o seu público majoritariamente são mulheres cisgêneras, são mulheres que querem fazer pilates para poder modelar o corpo, etc. Você disse que foi uma coisa muito fácil, né? Mas como que é para o contratante da academia ou em espaço, como é que você passou por aquele processo que tinha um nome de um jeito e a aparência de outro? Como que era isso no cotidiano da educação física, da academia, dos espaços focados para o corpo? Como que os profissionais e os alunos e alunas lidavam com essa questão? Eu vou te responder um pouco antes da sua pergunta. Dentro da área de educação física, dos profissionais que trabalham dentro da academia, de qualquer academia, infelizmente, existe um preconceito antes da transfobia. O preconceito é, se você manda um currículo para ser professor de musculação, se você não for, no mínimo, um pouco bem malhado, aparentemente mais definido, provavelmente você pode não ser contratado. Isso tanto para os homens quanto para as mulheres, independente sendo transgênero. Então, por exemplo, se é no caso, por exemplo, eu sou magra, eu não sou tão definido quanto muitos professores de educação física que são enormes. Então, se eu tiver numa vaga entre um professor maior, vamos dizer assim, de músculos, do que eu, com certeza ele vai ser contratado, porque a academia vende uma imagem. Olha só que louco, nós estamos falando de imagem. A partir do momento quando você diz que você é um homem trans, a sua imagem não serve. Porque se você, para eles, aí é uma transfobia, obviamente, eles vão te olhar, até então, como uma mulher lésbica masculina, como eu era lido, para depois eu dizer, olha, eu sou um homem trans. E aí, uma coisa que é tão simples, ela se torna muito mais complicada numa área que é extremamente preconceituosa esteticamente, tanto para as pessoas cisgêneros quanto para as pessoas transgênero. Na época do Pilates, que eu tinha algumas alunas, infelizmente ou felizmente, eu sempre fui autônomo. É muito difícil você ser contratado. Eu venho de uma época que não existia nenhum conselho regional de educação física. Hoje já existe, nós já temos uma regulamentação na profissão, que antigamente nós não tínhamos. Então, a gente trabalhava muito autônomo. Então, no caso, vamos supor, eu vou dar um número, de 10 alunas, 2 não gostaram e foram embora, né? Não me desrespeitaram, não tive nenhum tipo de contato, de agressividade com nenhum aluno, mas, no caso, isso era de se esperar, né? E todas que ficaram comigo, sempre me dando força, isso no interior, quando eu morava. Quando eu vim para São Paulo, morar em São Paulo por conta da hormonização, realmente eu tive muito mais... a gente pensa que São Paulo, uma cidade grande, que tem muito mais oportunidades, que não tem tanta... Assim, não é tão fácil assim
principalmente porque já vem desse antes, do preconceito de se eu não sou um cara musculoso, então eu vou perder a vaga para um cara realmente mais musculoso. Quer dizer, infelizmente a estética dentro da área das academias é uma coisa que as pessoas não pensam em saúde 100%. Elas falam, mas elas não aplicam. Os donos de academia, as donas de academia, infelizmente acontece muito isso. E sendo um homem trans, mais difícil. Então, se eu já não sou um cara musculoso, eu já perco uma porcentagem. Dizendo que eu sou um homem trans, eu perco mais ainda, porque os próprios homens não respeitam. Os próprios homens te olham com olhos como, tipo, você não é um homem. Então, é uma área não só transfóbica, mas extremamente preconceituosa, com pessoas gordas, no caso, existe a gordofobia, e muito, porque é só estética, e isso, infelizmente, é diário. Então, eu acho que deu uma agravada, vamos dizer assim, quando eu realmente me assumi um homem trans. Em São Paulo, eu não tenho tantos alunos como eu tinha no interior, presencialmente falando. Hoje a internet, querendo ou não, ajudou, né, a pandemia, mas complicou, porque a ideia de ser um homem trans na área de educação física te obriga a ser forte, a ser musculoso. E não é isso, né, gente? Então, infelizmente, tenho muito mais dificuldades, eu senti mais dificuldades, até então, como uma mulher lésbica masculina, e depois como um homem trans. Então, eu acho que deu uma dificuldade. As dificuldades. Guga, onde você tá por aí, amigo? Você caiu de novo? Acho que o Guga caiu. A gente tem outras perguntinhas aqui, calma, que a gente vai fazer perguntas de vocês. Só, assim, é muito complexo essa questão do corpo definir, né, o seu campo de atuação profissional. A gente estava conversando isso antes da live, né? A gente estava conversando essa questão de que as pessoas não focam muito em saúde, as pessoas focam muito na questão estética. Isso não necessariamente reflete saúde. A gente conversou muito sobre isso e eu fico chocado com a quantidade de homens trans que acham que testosterona é o passaporte para o corpo ideal, né? Sem a questão de dietas. Eu falo, testosterona dá uma fome, gente, pelo amor da paciência. Eu só emagreci porque eu fiquei 7 vezes por semana na academia, exercício, dieta. Então não foi algo muito fácil. Assim, então enquanto o Guga não chega, eu queria te fazer uma pergunta. A pergunta é da Luciana. A Luciana pergunta assim, ela gostaria de saber como vocês se sentiram ao fazer a mamoplastia, tá? Vou fazer umas correções aqui, gente. Porque, assim, mastectomia é o seguinte, é quando a mulher cisgênera tem questões de câncer, complicações na mama, tudo, ela faz a cirurgia e fica um buraco, não fica a construção de um peitoral, se retira toda a glândula mamária, faz uma raspagem e fica um peitoral comprometido. O que homens trans realizam? Mamoplastia masculinizadora. Muitos médicos também chamam de mastectomia, mas a técnica é diferente, tá? Então, o que acontece? A técnica é o seguinte. A técnica é, você retira a glândula mamária através de muitas técnicas e você constrói um peitoral masculino, para ficar assim na camiseta, ó. Para você não usar binder e ficar assim, ó. Que lindo. É basicamente isso, maravilhoso, né? Só, né, enfim. E fala, você fez a mamoplastia? Foi exercício? Eu ainda uso binder. Estou na fila do SUS, porque como eu faço hormonização pelo Hospital São Paulo, o núcleo Transunifesp, você precisa de 2 anos de acompanhamento. Eu já tenho 2 anos, já passei desses 2 anos, mas vindo a pandemia, as cirurgias que já não eram muitas pelo SUS, que é feita 4 por mês, na cidade de São Paulo, para a quantidade de pessoas trans, tanto das UBSs quanto do núcleo trans, 4 é menos de 5%. Então, assim, eu estou na fila do SUS
e aguardando para ser chamado, mas enquanto a pandemia não der uma melhorada e as UTIs serem liberadas, né, um pouco mais para que a gente, nós meninos trans que não fizemos, para que a gente possa dar continuidade. Então eu ainda não fui, fez. não, Foi ainda não fiz, contemplado. ainda não foi contemplado. Mas será em breve. O que é binder? Vocês devem estar em algum canto dessa tela querendo saber o que é binder. Binder é uma cinta compressora que você põe nessa região para construir isso aqui. O Dani, como ele é magro, não marca muito. Quanto mais fofinho o homem trans é, mais gordinho, mais gordo, fica marcando aqui um pouco, fica marcando aqui nessa região. Eu passava por isso, mas tudo bem. Então, galera, conselho de amigo, não fica pegando muito nessa região de homem trans, porque é o ó. Porque junto o binder, junto você montar, nossa, o erro. Gente, aquele negócio escapa, sempre dá uns BO, tá? Aquilo ali aconteceu comigo, deixa pra lá. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando de atuação no mercado de trabalho. Então, eu estou falando dessa relação entre pessoas neste ambiente, que as pessoas ficam muito tempo, e a gente tem que pautar essas informações aqui. Então, galera, homem trans que usa binder, você vê um pouquinho marcado, mano, não fica nem olhando para essa região muito, que já dá muito incômodo, tá? E nem fica pegando muito, porque dói, o binder aperta, e muitas coisas rolam por aí, né? Falar aqui com vocês. Posso fazer um Pode complemento? Na área, eu estou falando como profissional, né? Que você perguntou por conta dos exercícios. Existem os exercícios que ajudam os meninos a. Então, gente, tem que ter uma dieta junto com a atividade física. Só a atividade física ela não é milagrosa. Então, temos que lembrar que existem, sim, exercícios que podem ajudar o trabalho, no caso do peitoral dos meninos, que ajude a reduzir a mama. Obviamente que os meninos têm muito, não vai reduzir a nada, né? Mas você consegue trabalhar o seu músculo tendo saúde e, assim, pode te ajudar quem dos meninos existir um interesse de fazer uma mamoplastia masculinizadora, ajuda até na recuperação, não só na própria operação, na cirurgia, como pós-operatório. Então, existem, sim, exercícios que podem te ajudar até lidar melhor, né? Porque você vai conseguindo ter resultados, você consegue tratar de uma melhor forma, para que você possa ter um êxito quando você estiver, no caso, na mesa de cirurgia. Então, gente, é muito importante essas dicas aqui que a gente está dando. Acabei de ter uma notícia aqui. O Guga, ele infelizmente não vai poder participar conosco porque o seu dispositivo no hospital queimou. Teve que dar esse recadinho e o celular, de repente, pifou. E ele não tem outro equipamento. Mas, se ele conseguir outro, acontecer alguma coisa, ele aparece por aqui. Enquanto isso, vamos conversando com o Daniel e a gente vai aprimorando essa conversa aqui sobre a atuação dos homens trans no mercado de trabalho. Primeira coisa, você falou muito desse campo de como a educação física ela pode ser um processo para a pessoa se reconhecer, se perceber e ocupar muitos espaços, mesmo ela não cumprindo os panoramas ditos ideários. Eu queria saber o que te motivou a escolher educação física como profissão e como, ao assumir a identidade de gênero de homem trans, a educação física favoreceu ou não a tua construção identitária. Faz muitos anos, então. Quando eu tinha 19 anos, eu sempre tive muito amor aos esportes. Paixão, assim. Então, eu sempre jogava futebol, jogava tênis. Então, assim, eu sempre amava, né? Então, eu não via aquilo como um lazer. Eu via isso como um futuro. E até então, fui descobrir que existia, né? O professor de educação física. Eu falei, é isso. E desde quando eu fiz a faculdade, me formei, até hoje, eu não me arrependo. Eu tenho uma paixão, um amor pela atividade física,
pela educação física, que às vezes eu penso em trocar e falo, mas eu não tenho a mesma paixão, o mesmo tesão, o mesmo amor por uma outra profissão. Então, às vezes eu fico pensando, acho que eu não tenho que trocar mesmo, acho que é amor para o resto da vida, né? E, assim, como eu te disse que no caso existe muito preconceito do corpo dentro de academias, dentro de esportes, infelizmente é uma área muito preconceituosa e também hoje a gente pode dizer transfóbica na maior das suas parcelas. Vamos dizer que o conhecimento que eu tive na minha área me ajudou em alguns detalhes. Quer falar com o Google antes que caia? Guga, tá bem agora? Tá tudo bem? Olha, celular voltou? Deixei para fazer meu descanso agora para poder falar com vocês e tá dando problema no aparelho. Vamos ver, tomara que ele dure. Ele tá esquentando, Tomara tá que ele tirando queimado. queimou, não sei. Ele que falou aqui, tá, gente? Duas informações segundo o WhatsApp. Eu queria que você dissesse os desafios que você enfrentou enquanto técnico em ortopedia, você é auxiliar e técnico de enfermagem. Como é que foi para você ser um homem trans em início de transição, com nome social indefinido, num ambiente hospitalar que é tão binário, que é tão construído em alicerces tão definidos, você dizer, eu sou fulana, que não sou fulana, mas eu sou homem. Como é que foi isso para você nos processos seletivos, no cotidiano do hospital ou de outros espaços que você tenha atuado? Foi bem complicado, viu? Foi bem complicado. Eu até me recordo que quando eu terminei o curso, o meu maior sonho era trabalhar no hospital da cidade, né? Que inclusive é o hospital do qual eu nasci. E assim que eu me formei, eu já fui participar de um processo seletivo e ficou bem claro para mim na hora da entrevista que eu não estaria sendo aprovado devido ao nome de batismo e à aparência física. E foi bem triste, assim. Eu até cheguei a achar naquele dia que eu não conseguiria trabalhar em lugar nenhum, que seria muito difícil, porque o nome de batismo sempre foi um grande problema para mim. Porque é um nome bem antigo, assim, né, conservador, um nome, né, que não tem nada a ver comigo. Então, foi bem complicado. E por 3 vezes eu passei por esse processo nesse mesmo hospital e acabei caindo com as mesmas pessoas para me avaliarem e não me aprovaram. Mas nem por isso, eu não sou de desistir fácil das coisas, né? Fui bater em outras portas e sempre muito claro, olha, eu sou assim, nasci assim, e sempre me chamaram de Guga, né? E me apresentava Guga, é meu apelido, mas meu nome é Gustavo, só que daí vem aquela, mas ainda não é no seu documento. Mas em que importa é o que eu sou. Mas daí eu achei um lugar que eu fui acolhido como eu era, ainda quando eu conversei com a coordenadora do lugar, e ela falou que eu já estava entrando, e que o dono, né, era uma clínica muito grande, conceituada, que o dono já sabia quem eu era e como eu era, e ele estava com muita na expectativa do trabalho que eu ia realizar. Então foi um pouco muito complicado, foi bem complicado nessa parte, porque por ser, que nem você falou, por ser área de hospital, por ser área de clínicas, tudo muito certinho, você tem que estar dentro do padrão, você tem que ser o homem para usar o jaleco, o uniforme de homem, você tem que ser mulher para usar aquele jaleco de cinturinha. Crachá nossa, que problema que tinha desse negócio de crachá, viu? Porque o crachá tinha que estar com o nome de batismo e por ser um documento oficial não poderia estar com o nome de Guga e nem com outro tipo de nome. Mas nem por isso eu desisti e comecei a mostrar, né, a minha competência, o meu trabalho, e sempre me pondo, sempre buscando, sempre exigindo do meu direito, e as coisas foram acontecendo. Mas é complicado, é uma barreira muito grande, que a gente encontra muito nesses lugares, e você ter trabalho formal, quando você não tem todo o seu documento retificado ainda, o documento de gênero, tudo, é uma barreira grande que a gente encontra. E as pessoas não olham seu currículo, não olham ali o que você está querendo oferecer. Olha o crachá e olha a aparência física. Não combina. E foi daí vem a parte também que foi o que eu encontrei relacionado a banheiro, que é outro problema que eu tinha desde que eu nasci, né? Relacionado a banheiro, e porque
no homem não dá para entrar, porque até então é banheiro de homem, não pode entrar. No banheiro de mulher, tentava entrar, aqui não pode, porque você é homem, está em banheiro errado. Só que para mim esse problema nunca existiu, tanto que eu entrava. Agora, para as pessoas, né, o que elas podem pôr de impedimento, pôr de rótulo, elas colocavam. E no ambiente de trabalho, também isso, quando eu me formei, foi o que eu me deparei muito, que é essa questão muito de nome, de crachá, de uniforme e de banheiro, mas foi tudo que eu fui adequando, né? Tirando esse lugar do qual eu comentei, os outros foram tudo me recebendo muito bem. Eu fui tudo colocando, né, as minhas necessidades e eles foram atendendo e sempre teve muito respeito. E até por curiosidade, esse lugar que eu tanto falo, recentemente eu entrei e trabalhei nele por 3 anos. Daí a conversa foi diferente. Nossa, eu fico abismado, assim. Gente, é para vocês perceberem que o mercado de trabalho para um homem trans não é só o currículo, a pessoa não quer saber só da sua atuação profissional, ela quer documento, aparência, fechou a conta de contrato. Eu mesmo fiquei 3 anos desempregado porque a aparência era uma, o documento era outro. E aí é o mistério qual banheiro esta pessoa pode utilizar, como eu te chamo. Então, é importante a gente discutir essas coisas, de como isso são dificuldades que aparentemente são corriqueiras, mas não são. Isso são um dos fatores impeditivos de pessoas trans se assumirem, se perceberem no mercado de trabalho e em universidades, e isso ser um fator que esta população vive um desemprego compulsório. Hoje está um pouco mais fácil, devido ao processo de retificação de nome e gênero ser via cartório, porém nem todas as pessoas trans trabalham e podem arcar com os custos do cartório. Existem certidões que são retiradas pela internet de forma gratuita, mas a gente tem que entender que essa facilidade de acesso à internet e entre outras coisas, em um país de dimensões continentais como o Brasil, nem todos temos. Então isso a gente está trazendo em pinceladas para se montar esse tipo de reflexão nesse como atuar no mercado de trabalho, quais são as dificuldades e também as alegrias de homens trans quando bem acolhidos no mercado de trabalho. Estou falando de homens trans porque essas duas pessoas que estou entrevistando se identificam como tal, mas em uma próxima oportunidade receberei um transmasculino ou 2 transmasculinos. O que é isso, Luiz Fernando? Transmasculinos são pessoas que se identificam de forma mais neutra e de uma forma masculina neutra, mas que nasceram de uma forma que a sociedade encarou como feminina, tá? A sociedade designou o nosso gênero ao feminino devido a características corporais, tá? Não é gênero de nascimento. Não existe gênero de nascimento. Existe gênero designado, normatizado ao nascer. Uma pergunta que eu queria fazer com vocês, para dar uma quebradinha de gelo, que a gente está falando muito sério. A Soraya fez uma pergunta muito interessante, que é o quê? Qual o momento mais engraçado para vocês com relação a essa questão? Oi, muito bom, meu nome é isso, meu nome é aquilo. E, enfim, qual o momento mais engraçado nesse processo de afirmação de gênero que vocês passaram? Escolhe qualquer um dos dois. Quem responde primeiro? Já fala primeiro. Cada celular. O celular deles. Então, eu já passei muitas situações engraçadas assim, muito com criança, acredita? Porque criança, elas falam logo o que elas pensam, né? E eu também tinha sempre um pouquinho esse negócio de voz, que acho que me incomodava um pouco, porque quando eu percebia que eu sempre fui 90% das pessoas, sempre me leu como homem desde sempre, e aqueles que ficavam em dúvida, eu sentia que era por causa da voz. Então já teve ocasião de eu estar fazendo um atendimento com um monte de gente na sala e no caso o pai da criança fala assim, olha, muito obrigado, viu moço, qual que é o seu nome? Eu falava, Gustavo, pode me chamar de Guga. Daí as crianças já viravam para mim e ficavam assim, mas você é Gustavo? Ou você tem 2 nomes? E de uma forma tão curiosa que daí o pai da criança até fala, filha,
Não fala assim, é lógico que é Gustavo. Daí ela falou assim, mas eu não estou falando porque eu não estou achando ele bonito ou ele simpático, eu só estou falando porque se ele quiser também ter outro nome, ele pode ter, e até mesmo se for um nome de mulher. Daí o pai ficava tudo sem graça, tudo sem graça, me pedindo desculpa, mas sempre era levado numa bolsa, os pais sempre muito educados, mas sempre foi criança que fazia eu passar numa situações meio constrangedoras, porque criança fala mesmo. Eles perguntam, tio, por que você usa brinco? Minha mãe já falou que nem tem mulher que só quando cresce e homem não pode usar brinco. Daí eu falo, é claro que pode, não vai ser o brinco que vai fazer de você diferente. Criança sempre me causava muito antes, no começo, umas situações constrangedoras. E você, Daniel, conta aí pra gente. Eu tô dando risada porque o que o Guga falou é uma grande verdade. As crianças são extremamente sinceras. E as mais engraçadas também comigo foi com criança. Até então eu não tinha retificado, eu não retifiquei meu nome, não tinha nome social, mas eu me apresentava como Dani, né? E aí, quando as pessoas viam no crachá, alguma coisa assim, viam o nome completo, né? E aí, só que a aparência não condizia com o que tinha no crachá. Ah, porque essa aqui é a professora fulana. Não é, é um menino. As crianças brigavam com os pais. Não, papai, é um menino. Não, é uma menina. Não, é um menino. Ou senão a criança está com uma escova na mão. Isso aconteceu com a minha sobrinha também. Aí ela penteava o cabelo da minha mãe, da minha irmã, da minha cunhada, só das meninas. Até então eu tinha mais cabelo. Aí a minha irmã falou assim, você não vai pentear o cabelo da sua tia? Porque é meu tio, não é minha tia. Assim, coisas engraçadas e com um senhor de idade. Eu tinha uma senhora aqui no prédio que me chamava de princesa. Bom dia, princesa. Aí eu, minha senhora, deixa eu explicar a coisa. Não é princesa. Se a senhora quiser me chamar de príncipe, tudo bem. E aí, só que até então eu não tinha barba. Eu ainda estava no começo da transição realmente que não tinha barba. E era princesa, não adianta. A partir do momento que cresceu a barba, ela não me chama de mais nada. Mal me dá bom dia. Eu acho que ela não sabe se eu sou a mesma pessoa que era princesa e não sou, ou eu sou um novo morador do apartamento. Porque ela não me cumprimenta mais. Eu acho que para ela você é um novo morador. Isso acontece muito com pessoas idosas, que ela pegam aquela lembrança sua, lembra um neto, lembra um amigo, aí começa, sabe? Aí cria. Mas isso já acontecia comigo porque eu trabalhei com um público adolescente, né, em escola de ensino profissionalizante. Meus alunos, eu era o professor, mesmo com uma aparência de andrógena, mesmo passando batom, eu sempre gostava de batom por causa dessa questão dos lábios ressecados. Então, batom para mim era homem, não era mulher. Mas eu sempre gostei de roupas muito largas, muito masculinas e tal. E os adolescentes falavam, meu professor é mó da hora, mano. Meu professor é meu professora, mas o meu professor é professor. E quando ia a reunião dos pais, o professor, professora, os pais não sabiam como lidar comigo, né? Então, um dos motivos que eu fui convidado a me retirar da escola foi por causa disso, por causa dos pais. Porque os pais não sabiam como me chamar. E aquilo podia prejudicar as crianças. E o preconceito não prejudica, né? Mas deixa eu falar uma coisa pro Guga, que ele não respondeu. O que te motivou, Guga, a escolher a profissão, tanto de auxiliar, técnico de enfermagem e posteriormente ortopedia? O que te motivou e no que isso te ajudou a se impor, se colocar no mundo como homem trans? Olha, Luiz, eu costumo falar que um dia, quando eu escrever meu livro, uma coisa que vai constar no meu livro que eu fiz e que foi de alma é trabalhar na área da saúde. Eu tenho amor, paixão pelo que eu faço e eu acho que isso foi desde sempre. Eu me recordo, né, como eu falei, muito pequena ainda, passando com a minha mãe em frente ao hospital, esse hospital que eu falo, e eu falava, bem pequeno mesmo, eu apontava para ela e falava que eu ia trabalhar ali, que eu queria estar vestindo branco ali.
E então sempre gostei. Vixe, teve uma época que o meu irmão quebrou o pé. Ele quebrou o pé, e assim que ele quebrou o pé, eu falei, deixa que eu vou resolver, deixa que eu vou cuidar e eu vou colocar no lugar. Daí mexi no pé dele, eu não sei se eu ajudei, se eu piorei, só sei que ele se livrou de uma cirurgia. Então, não sei, cara, tem coisa que é da alma, né? Tem coisa que nasce com a gente. É essa mesma certeza que a gente sabe do que a gente é, tem coisas que nascem. E eu gosto muito de lidar com pessoas, né? Eu gosto de lidar com pessoas, tanto cuidando do físico quanto do espiritual. Não é à toa que eu segui para a área da enfermagem, né, que é a área de acolhimento, de ajuda, quanto sou terapeuta holístico também, orientador espiritual, porque são dois pontos essenciais. Então é coisa da alma, não é nenhuma descoberta. E no que me ajudou, como você perguntou, ajudou demais a entender o outro, né? Entender o ser humano, entender a dor do outro, o sofrimento, e saber acolher, saber ajudar, às vezes no silêncio, às vezes respeitar. E eu gosto muito de tudo que eu faço gosto da parte de ortopedia, gosto da parte da enfermagem, gosto daquele momento de transição quando o paciente está se desligando dessa vida, gosto de estar presente, gosto de participar, porque por incrível que pareça, eu até costumo falar muito, né? A gente tem que viver, se permitir viver, mas também chega uma hora que tem que se permitir morrer, né? E é sempre bom ter alguém perto que possa falar para alguém que está nesse momento, né? Vai em paz que vai ficar tudo bem. Então é paixão mesmo. E o lidar com as pessoas me ajudou demais. E até mesmo passar em cima dos próprios preconceitos que eu sofria, que esses preconceitos pequenos, porque nunca sofri nada de muito sério, de muito grave. E eu também acho que eu nunca dei muito espaço para isso, né? Então, até pela paixão do que eu tenho, pelo que eu faço, do que eu sempre tive certeza que eu queria fazer, então essas coisas de nome, crachá, banheiro, isso tudo foi tudo muito pequeno perto do que eu queria fazer e do quanto isso me engrandecia. É isso aí. Bacana, gente. Pergunta que eu tenho para os dois, né? Vocês vejam a ordem. Eu queria saber o seguinte: se vocês conhecem outros homens trans que atuam nas áreas de vocês e que vocês também dessem um pupurri em dificuldades no sentido da execução da profissão ou de pacientes ou clientes, né? Porque vocês podem atuar tanto no caso, em hospitais, em clínica particular, ou em algum espaço que você tenha que lidar com pessoas que são preconceituosas, são fundamentalistas. Vocês já tiveram casos da pessoa se recusar a passar com vocês e falar, olha, eu não aceito o que você é, então eu não quero que você cuide de mim. Que vocês tragam essas coisas importantes aqui para esse espaço, que é para trazer informação, trazer debate e também reflexão. Vamos lá, vou falar de novo. Eu nunca sofri assim nada tão direto, pelo contrário. É até interessante que cada dia é uma vivência nova. Tem várias situações que nem se vai cuidar de um paciente masculino, né? E se de repente eu no momento sou o único homem que estou ali no setor, eu sou chamado sem dúvida nenhuma, sabe? Eu vou acompanho o paciente naquele procedimento, assim como já teve casos de eu entrar no quarto para ajudar colegas, né, a cuidar de uma mulher, e a mulher pedir para que eu se retirasse porque ela ficava com vergonha, ela só queria que tivesse mulher no quarto. Então, eu estou sempre participando das coisas e estou sendo sempre lido daquela maneira que tem que ser. E para a galera que tem vontade de atuar na área, fácil não é, né? Nunca é fácil, esses pequenos detalhes. Mas faça como eu fiz, né? Chega e fala, olha, eu sou um homem trans, meu nome é esse, se não tiver ainda com o documento retificado, eu estou em busca de retificar. Hoje em dia, o crachá, né, a identificação pode ser com nome social, e como algumas empresas me permitiram, já até que tivesse com Guga, que é o apelido, e isso é possível ser feito hoje em dia. Então, não deixar que nada atrapalhe, né, a vontade de atuar formalmente. Porque, Luiz, a gente dá de encontro aí com muitos, né, com muitos homens e mulheres trans
que acabam trabalhando por conta, passando necessidade, buscando outros meios, justamente por não ser acolhido, né? Não ser acolhido numa empresa, ainda mais empresas que requer muita formalidade. Mas não deve desistir, porque as coisas ainda a gente tem muito que, né, o que construir, o que acrescentar, mas do que éramos já melhoramos muito e ainda vamos melhorar mais. Né? O importante é a gente lutar por espaço e querer ser profissional, seja de qual área for, né? Pôr a cara a bater e não temer. Até, né, lembrando de uma situação, eu não tinha feito minha retificação ainda e eu fui participar de um processo político. Daí, né, e aí, como se não fez a retificação, você não pode participar na legenda masculina. Daí eu falei, daí falou assim, sobra, né, vai ter que ser a legenda feminina. Daí eu falei assim, pois eu vou pagar para ver. Falei assim, me escreve na legenda feminina, mas eu vou participar da campanha sendo masculino, né, e nas reuniões que eu fui participar, uma delas até com muita gente, eu falei que eu estava me submetendo a aceitar aquela situação porque o meu propósito era maior do que o meu nome. Então, trazer um pouquinho, né, dessa garra para as pessoas aí e ir em busca, porque a primeira porta pode se fechar, mas as outras depois abertas, as pessoas vão brigar para te querer. Você vê hoje, né, de tudo que aconteceu relacionado a emprego, hoje eu estou aqui no meu horário de descanso e eu estou na sala da minha coordenadora. Ela já foi embora, eu falei, preciso da sua sala para participar de uma live. Ela, não, pode participar, pode usar. E, então, são espaços que a gente vai conquistando e vai sendo acolhido, sim. Muito legal, muito bacana. Não desistam. E aí, Dani, agora e você? Tem algum profissional ou profissionais que sejam homens trans que te inspirem na tua prática? Você teve algum problema com aluno ou aluna que não quis treinar com você, seja em pilates, seja em musculação, por você ser homem trans? Olha, já. Mas é aquela transfobia velada, né? A pessoa não diretamente. Mas a gente vê pelos olhares, pela maneira que a pessoa te olha, pela maneira que a pessoa fala com você. Não estou dizendo que a pessoa foi agressiva, mas a gente percebe. É uma coisa que para as pessoas cisgêneros acham que não é perceptível. Sim, é perceptível. Mas eu lido muito bem com isso. Hoje, pelo menos, eu até como uma mulher masculina, eu tinha problemas, porque apresentava, olha, essa é a professora, aí a pessoa olhava para fazer aula experimental de Pilates, porque se a pessoa faz uma aula, e se ela gostar, ela volta. Muitos fizeram aula experimental porque já estavam lá, mas não voltaram. Porque a gente vê a pessoa, como a pessoa te olha. Como homem trans, ficou um pouco mais difícil. Hoje, eu sou mais passável. Por eu ser mais passável, eu digo, eu sou um homem trans. Eu não deixo de dizer, eu sou um homem trans. Não, eu sou um homem trans, ponto. Eu não vou deixar de dizer quem eu sou, para que as pessoas saibam com quem ela está falando, o profissional que está à frente, porque eu acho que se a gente não se colocar nos nossos espaços que são direitos nossos e nos identificar, obviamente, que isso não ocorra nenhum problema de a sua vida, né? Porque existem as agressões, mas eu acho que a gente tem que sim se colocar, se apresentar como homem trans, sim. Eu não tenho o nome retificado, só o nome social, e vivo muito bem com isso. Eu sei que as pessoas vão pegar meu RG, vai estar o meu nome, no caso, no qual de batismo que eu nasci, e meu nome social. Eu hoje não tenho problema assim comigo, da pessoa pegar e me chamar pelo meu nome. Eu falo, olha, meu nome que está aí é Daniel. E aí a pessoa acaba ficando sem graça. Mas, assim, as pessoas elas têm que não desistir dos seus sonhos profissionalmente. Os meninos e as mulheres trans, a gente tem que, sim, batalhar, porque já não é fácil. E a gente, aos poucos, tem que se ajudar, a gente tem que se unir, a gente tem que realmente fazer, sabe, essa insistência, porque a vida por si só, ela já não está fácil, né, nos tempos de hoje. Para as pessoas trans, já não era fácil, já não está fácil. Então, quanto mais a gente puder, realmente, uns não querem realmente se apresentar como homem trans, eu respeito, mas eu ainda acredito que se a gente se unir,
realmente, juntos a gente vai ser mais forte. Nós vamos aguentar mais coisas, nós vamos ter realmente os nossos direitos, que é uma coisa meio básica, que a gente não vai precisar perder homens trans nem mulheres trans se suicidando, morrendo, para ter o mínimo do direito de viver, da gente ser o que a gente é. Então, eu acho que a gente tem que insistir, tem que realmente, como disse o Guga, não desista do seu sonho. Se apresente, uma hora a pessoa vai te querer, como você falou, as pessoas vão te querer, né? E isso eu acredito muito, porque se a gente tem bom caráter, somos pessoas trabalhadoras, corretas, como qualquer outra pessoa, só porque a gente tem um homem trans, isso não pode ser o juiz da nossa vida, né? Uma coisa muito bacana que vocês trouxeram, essa questão da força, da resiliência. Eu queria muito que vocês dissessem, né? Eu volto na pergunta, porque aqui é um espaço para enaltecer homens trans e transmasculinos. Primeira pergunta, se vocês conhecem homens trans que atuam na área de atuação de vocês, se vocês trocam ideias, se não ainda, se gostariam de conhecer, essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta, que vocês dissessem um momento profissional marcante na vida de vocês e de detalhes do que ele aconteceu e trouxesse uma mensagem para as empresas no sentido de acolher homens trans. O que vocês acham que tem que ser feito? São 3 perguntas em uma, mas que eu acredito que ela seja importante para ser respondida, já que estamos com pessoas aqui diferentes, em sua maioria pessoas cisgêneras e heterossexuais, que não conhecem nada desse universo, e também para homens trans e transmasculinos que aí estão buscando uma oportunidade profissional, ou estão com questões profissionais aí nas suas empresas, ou buscando aí outras possibilidades. Eu não conheço, viu? Eu não conheço ninguém, assim, que até que eu tenha contato que também já atue na área da saúde, que seja trans. É como eu falei, acredito até que bastante gente tenha vontade, né? Mas acaba tendo essa falta de oportunidade. E do momento marcante, puta, todo dia que eu visto dentro da, profissionalmente falando, todo dia que eu visto esse verde ou branco é marcante para mim, né? Vivi muitas situações bem bonitas, mas a principal delas foi, acho que logo quando eu me formei, que eu arrumei meu primeiro emprego e eu vesti o branco para poder ir trabalhar, e minha mãe, né, que infelizmente já não está mais aqui, ela fez questão de ir comigo na rua e apresentou para todo mundo, esse é meu filho que é enfermeiro, meu filho que cuida de gente, e, e a minha mãe era a primeira pessoa que apresentava eu para todo mundo como ele, como meu filho, e, e para mim, cada dia vivido, cada experiência é única, então seria difícil pontuar um único momento marcante, todos são. E relacionado a empresas, né, empresas, seja elas de qual setor for, acolhe o ser humano, né, acolhe o profissional, dá espaço para quem é trans, mulher trans, homem trans, LGBT, dá espaço para trabalhar, porque o comprometimento é muito grande, né, querer o emprego, querer ser reconhecido, querer o espaço é tão grande que quando essas pessoas são acolhidas, têm a oportunidade, as empresas só têm a ganhar, né? Então, abrem espaço, abrem caminhos para que todos possam ter um espaço de se apresentar e de mostrar o seu serviço, mostrar quem são. Se tiverem nome social, né, permitam que use o nome social no crachá. Se quiserem fazer o uso de banheiro masculino, que permita que faça o uso de banheiro, e se não puder, que tenha um outro banheiro para que seja usado por qualquer um, né? Para qualquer um que entre só e seja respeitado, né? Que use, que trabalhe com aquilo que se sinta bem, né? Que não seja, porque às vezes esse negócio de roupa é uma exigência tão. Às vezes você trabalha desconfortável, mas a exigência da empresa por você estar esteticamente bonito tem que ser daquele jeito que ela prega. E não precisa ser assim, né? Eu acho que não tem essa necessidade. O importante é o funcionário
né, tá trabalhando à vontade, tá com aquilo que se sinta bem, que ele vai produzir ainda mais, vai se sentir ainda mais feliz, né? Tanto que agora, né, vocês não conseguem me ver no todo, mas eu tô com essa roupa toda larga aqui, verde, de um crocs no pé, e tô feliz da vida. E não vai ser a roupa engomadinha que vai fazer a diferença. Então, ouça. Eu acho que a palavra-chave é. E eu não coloco só o trans, a mulher trans, o homem trans, ouça o ser humano, ouça o seu funcionário, né? Crie espaço e abertura para todos. E se um homem trans chegar até a sua empresa, né, pare um minuto e escute, né, o que ele tem a dizer, o que faria diferente para que ele correspondesse ao trabalho que ele vai executar. Eu acho que são coisas que as empresas não precisam nem de dinheiro, né? A gente não está falando de dinheiro, a gente não está falando de coisas que é o fim do mundo, a gente só está falando de empatia pelo profissional e pelo ser humano, né? Não pelo gênero, pela orientação sexual, por quem se relaciona sexualmente. A gente está falando de empatia pelo profissional e pelo ser humano. Agora, Dani, vai contigo aí. Gratidão. Eu conheço, assim, no caso, pessoalmente eu não conheço, mas eu sigo 3 rapazes trans, 3 professores de educação física, personagens, não de pilates, mas personal da área da saúde também. O único problema que eu encontro na área de educação física é que a maioria dos profissionais de educação física, de homens trans, eu ando vendo que existem muito, eles estão correndo mais para o lado do fisiculturismo, que no caso é uma filosofia de vida, uma prática esportiva, e desses 3, 2 são fisiculturistas, né? E um só, eu falo que é um rapaz comum, como eu, não fisiculturista. Então, assim, esses meninos a gente vê batalhando, eu acho que é válido, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que realmente fazer o que ama, né? Então, assim, eu sigo eles, acompanho, sigo as lives, sigo os conteúdos que eles colocam, mas existem muito disso. Os meninos, os homens trans, eles acham que a testosterona vai fazer você ser um homem musculoso, e não é isso. E só que pela afirmação da transição de gênero, da construção de gênero masculina, parece, pelo menos assim, no qual que a gente anda vendo bastante, parece que é uma afirmação. Você tem um corpo musculoso, você tem um corpo malhado, parece que afirma seu gênero masculino. Não concordo, porque não é um corpo musculoso que vai afirmar o seu gênero, né? Mas aí acho que cada um tem a sua opinião, acho que cada um tem realmente seguir o que ama. Da parte de coisas lindas da profissão, eu acho que o carinho dos alunos e das alunas, quando eles procuram o Pilates, a porcentagem de você ter um corpo saudável, ter um corpo, no caso, vamos dizer assim, mais malhado, como elas falam, quem me procura normalmente não é mínimo, normalmente porque o ortopedista, que é um médico, pediu que a pessoa procurasse um profissional de Pilates, um pós-operatório. Então, eu acho que ver os alunos e as alunas, no caso, não terem mais aquela dor, e o reconhecimento do seu trabalho por ter uma qualidade de vida melhor, uma mobilidade física sem dor no seu dia a dia, eu acho que isso é a coisa mais linda. Eu falo que eu me emociono até hoje quando a gente vê um aluno ou uma aluna que tem muitas dores, tem um processo realmente inflamatório ou pós-operatório muito difícil, e a gente vê a batalha e a luta e vê esse aluno conquistar uma mobilidade física sem dor muito grande. Para mim, eu já chorei muito, eu acho que eu vou chorar de emoção muito mais, porque aí a gente vê o quanto a gente tem amor, paixão, aí parece que a gente se conecta com a nossa essência, até no começo do programa, quando você perguntou, Luiz. E das empresas, eu acho que eu vou só complementar o que o Guga falou, porque ele falou lindas palavras, não vou nem me adiantar muito, assim, né, falar muito, mas o Guga falou e eu vou circular, fala assim, olha, gente, nós hoje estamos em tempos de acolher o ser humano, não só homens trans, mulheres trans, porque nós temos, sim,
mais dificuldade de arrumar empregos formais? Temos, mas acolher o ser humano, ouvir o outro, ter um pouco mais de empatia, sabe, um pouco de compaixão pelo outro, né? Porque as pessoas elas estão tão individualistas, tão egoístas, já eram à distância. Com a internet parece que distanciou muito mais esse contato humano, porque eu falo que antes de sermos homens trans, nós somos seres humanos, né? Que temos coração igual a todo mundo. Eu não tenho 2 pulmões, não posso dizer que todo mundo tem 2 pulmões, então não posso usar esse exemplo. Mas, assim, somos humanos. Então, assim, hoje nós temos, se os meninos e as meninas trans procurarem, tem a Transempregos, que eu acho que é muito válido, a Maite Schneider, que eu sigo ela, eu acho ela incrível em relação a apostar, incluir empresas que realmente contratem profissionais trans, independente se a pessoa ela tem que ser um bom profissional, mas ela sendo trans, ela vai ser contratada primeiro porque ela é trans, e as empresas não terem vergonha e ter essa inclusão, esse amor, esse acolhimento, porque não importa, a empresa ela olha e fala, tudo bem que você é trans, isso não vai mudar essa inclusão, né? Inclui o ser humano, né? Acolhe. Eu acho muito interessante essa fala de vocês, porque assim, empresas, dá toque. O que você precisa para acolher profissional trans? Está com dúvida? Fala com pessoas trans que já estejam atuando. Recentemente eu fiz um trabalho para uma empresa, não posso falar o nome por questões confidenciais, mas essa empresa me procurou para poder dizer o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer para contratar travesti, mulher transexual, homem trans. Você pode trazer informações para a gente? Falei do perfil das pessoas, falei da questão dos preconceitos, falei de um panorama geral e falei de como que ela tem que proporcionar qualificação profissional, educação para preparar essas pessoas, porque nem todas as pessoas trans já estão prontas, nem todas as pessoas trans têm a aparência tida como passável, nem todas as pessoas trans têm a mesma formação educacional, nem todas as pessoas trans têm a sua dimensão social como as pessoas cis, devido a essa transfobia vigente. Então, empresas, conselho a vocês, procurem pessoas trans que façam o trabalho de consultoria de diversidade, para vocês acolherem esse público na questão do uso do banheiro, da questão do nome social, porque vocês têm que sensibilizar os outros colaboradores e as outras colaboradoras para acolher e tornar esse ambiente produtivo, no sentido de produzir boas relações e de fazer com que a pessoa trans, seja ela travesti, mulher transexual, possa desenvolver o seu potencial, desenvolver as suas habilidades e competências e, com isso, a empresa cumprir o seu papel de responsabilidade social, independente do nível que esteja. Pode ser o Luiz Fernando, pode ser outras pessoas trans. O importante é que vocês utilizem a internet, consultores de recursos humanos, busquem ler mais sobre diversidade sexual de gênero, busquem estudar, busquem se aperfeiçoar, porque lidar com pessoas é lidar com desafios. Eu não sei, não tem problema não saber, mas busquem conhecer, porque essas duas pessoas maravilhosas estão dizendo para vocês, acolha, mas acolher também é buscar saber sobre o segmento do outro. Essa mensagem é importante ser levada para as empresas. E você, pessoa cis, heterossexual, que não entende nada do que isso está acontecendo, não tenha vergonha de perguntar. A pergunta pode te fazer ser um grande aliado, de tornar essa sociedade um pouquinho melhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, a nossa pergunta final, né? Porque eu odeio quando a live passa. O Américo deve estar maluco aqui comigo, o produtor. Mas eu queria muito que vocês deixassem uma mensagem, tanto para os homens trans e transmasculinos, quanto para a sociedade, no que tangencia o mercado de trabalho. Vamos lá, antes de deixar minha mensagem final aí,
Eu quero pedir para todos aí o apoio, né? Se puder acompanhar, eu sou diretor também do CAIS de Jundiaí, que é Centro de Apoio à Inclusão Social ao Travesti e ao Transsexual, e a gente também acolhe a população em vulnerabilidade. O CAIS Jundiaí realiza um trabalho de extrema importância, né? É referência no interior de São Paulo. A gente tem mais de 40 profissionais atendendo toda a demanda da população e estamos, graças a Deus, aí expandindo cada vez mais. Então, quem precisar de ajuda, quem precisar de qualquer tipo de orientação, de acolhimento, é só nos procurar, siga a gente na rede social, que é @caisjundiaí, porque independente de quem seja, né, uma corrente grande se unindo, elos unindo, se chega muito longe, e todo tipo de engajamento para a gente é de extrema importância. Talvez você não seja, mas conheça alguém que seja e que precise de ajuda. Então, nos acompanhando, nos fortalecendo de alguma maneira, vai fazer com que nosso trabalho se amplifique ainda mais. Né? Então, se precisar, só procurar a gente lá, CAIS Jundiaí. E a mensagem final que eu deixo para todo mundo é que não existe ninguém mais forte e poderoso do que você. Não importa o que digam, né? Não importa o que falam, o importante é aquilo que você é e aonde você quer chegar. Sofrer, todos vamos de alguma forma, ainda mais quando a gente se propõe a ser aquele que realmente é. Mas se permita sofrer pouco. Não dê o poder para que outros, para que a homofobia, transfobia, seja toda ela qualquer tipo de discriminação, conduza ou dite quem você vai ser na sua vida e aonde você vai chegar. Exija sempre o respeito. As pessoas não precisam nos catar no colo, nos precisam nos adular, nos precisam nos inferiorizar, apenas nos respeite. Assim como nós respeitamos todos aqueles que nos cercam, a gente só precisa de respeito e ocupar aquele espaço que é nosso, somos de direito, né? Nosso espaço de direito como ser humano, como o Dani disse, como ser humano, como pessoas que veio para essa terra com uma missão e a gente tem que cumprir a nossa. Então, vamos ser trans, vamos para o mundo, vamos ser felizes, vamos trabalhar, vamos brincar, vamos lutar e vamos mostrar que não estamos aqui de brincadeira, né? E é isso aí, Luiz, agradeço a oportunidade, foi um prazer estar conhecendo o seu trabalho, o Américo que está aí nos bastidores, Daniel, um prazer estar conhecendo você, foi só te agradecer, e estamos juntos aí realmente, né, como nossa presidenta do CAS diz, eu sou porque nós somos, então cada um se doando um pouquinho, a gente vai ser tão grande quanto esse mundo. E você, Dani? Olha, nossa, o Guga fala muito bem, dá vontade de ficar assistindo ele na live o tempo inteiro. Eu acho assim, o recado que eu tenho para dar, não só como homem trans e como profissional da saúde, porque isso não tem como, tá dentro de mim, sei que estamos numa pandemia, sei que nós devemos cuidar da nossa saúde, não só homens e mulheres trans, mas pessoas cis, pessoas de gênero fluido, não importa, seres humanos. Mas eu acho que o recado para nós, homens trans e mulheres trans, nós temos que cuidar mais ainda da nossa saúde. As pessoas que se hormonizam têm que ter a consciência de procurar um profissional, um endócrino, um psicólogo. Existem hoje, no caso, no Brasil, eu acho que a internet está aí até para nos ajudar nessa busca, existem profissionais com atendimento gratuito também pelo SUS, existem profissionais particulares que atendem, sim, pessoas trans, quanto à sua hormonização, quanto ao atendimento psicológico. Eu acho que a gente precisa se cuidar mais ainda para que a gente continue forte, porque ser trans já é nascer forte, porque não é fácil. Então, vamos cuidar da nossa saúde, não vamos deixar que aquele hormônio que a gente às vezes quer tanto prejudique nossos órgãos, nosso corpo. Então, vamos se cuidar, vamos nos alimentar adequadamente, vamos fazer uma atividade física. Gente, atividade física eu não estou pedindo para ninguém numa academia. Você pode caminhar no quarteirão, né? Caminhar dentro do... Tem muita gente que faz hoje, pós a pandemia, dentro do estacionamento do prédio, né? Logicamente, devidamente com máscara,
sempre se higienizando, cuidando realmente por conta da nossa situação hoje, que vivemos da pandemia. Então, eu acho que nós trans já nascemos fortes, mas nós precisamos ter mais cuidado com a nossa saúde, não desistir. Se eu não desisto de mim e quero continuar vivo, eu quero continuar vivo, forte e saudável, para que eu ainda viva muitos anos. Eu hoje, vamos dizer assim, não comecei minha hormonização com 23 anos, com 16, com 18. Eu comecei depois dos 40. Então, vamos dizer que mais 40 anos eu estaria com 84 anos. Então, assim, tem muita gente que tem 80 anos para viver. Então, vamos viver com saúde, além de felizes e fortes, né? E o recado que eu tenho, no caso, eu acho que é isso, a gente se amar, a gente estar juntos, não estamos sozinhos, gente. Eu participo de um grupo de segunda-feira de rede de apoio para qualquer pessoa do Brasil, sendo transgênero, sendo cisgênero, para disseminar informação sobre a transexualidade, sobre todas as questões, tanto legais quanto de saúde. Todos somos bem-vindos nesse grupo. Então, quem quiser pode me procurar. Eu incluo nesse grupo, as reuniões são online, né? De segunda-feira, das 6h20 às 7h30 da noite. Eu acho que ninguém mais está sozinho. Eu acho que procure ajuda. Não está sozinho, você não está nesta época, né? Só procure, porque tem gente que vai te ajudar, tem gente que vai te acolher. Não precisa se sentir sozinho. Nós temos uns aos outros. Olha só, agradecer a todos, todas e todos vocês por estarem nos assistindo. Daqui a 15 dias, por favor, surgiram temas novos através do e-mail transmasculinisinfoco@gmail.com, nas minhas redes sociais, no inbox que aparece no cantinho inferior dessa tela, no nosso querido WhatsApp do Instituto Vida Nova. Então, gente, esse programa é para vocês também. Não se acanhem com os temas, tá? Não se acanhem, todos os temas serão amplamente discutidos. A única coisa que nós queremos é disseminar informação, conhecimento e proporcionar uma sociedade que lide com as subjetividades de forma igualitária. Então, por isso, vamos evidenciar homens trans e transmasculinos, que são tão invisibilizados em decorrência do machismo, da misoginia e da transfobia vigente. Agradecer ao Américo, que é o nosso produtor, querido, pessoa que acreditou nesse projeto, que trouxe esse projeto à tona, que foi ousado. Agradecer aos membros deste núcleo aqui, ao qual eu tenho a honra de coordenar. Você, homem trans, quer saber a informação do núcleo de transmasculinidades? @núcleo de transmasculinidades, tanto no Facebook quanto no Instagram, que qualquer um dos nossos membros vai estar disponível para te dar maiores informações acerca das nossas atividades. Não se esqueçam, Transmasculinos em Foco é a sua alternativa de quinta-feira, às 18 horas, de frequência quinzenal, a trazer informação, reflexão e diversão para todo mundo. Beijos!